Tá? Então, nesse sentido, eu convido o professor Paulo Beirão para poder estar conosco, agradecer desde já, tá, Paulo, por ter aceitado esse desafio, tá, de estar conosco aqui, o nosso convite, tá, nesse momento de pandemia, e passo para você a palavra para você desenvolver a sua fala. Obrigado, Paulo. Bom, boa noite a todos. Eu queria cumprimentar os companheiros de live, queria também cumprimentar os ouvintes e comentar que o Itamar, eu estou em dúvida se ele ajudou muito ou atrapalhou a minha fala, porque, de uma certa forma, ele trouxe conteúdo de quem sabe para coisas que eu ia falar hipoteticamente. Mas, enfim, eu vou voltar aí a falar do que eu estava planejando fazer, mas eu fico mais respaldado, me sinto mais respaldado no que eu estou querendo comentar. Queria também cumprimentar o Rossandro pela iniciativa dessa série de discussões. É uma oportunidade de desenvolvimento muito importante para a região norte de Minas Gerais, para a região do Vale do Jequitinhonha e também para o país. Não há dúvida da importância crescente do lítio, né, na vida moderna, e a gente pode usar, então, essas reservas que a gente tem no norte de Minas para desenvolvimento da região e também o desenvolvimento do país. Antes de prosseguir na minha fala, eu queria falar um pouco da minha formação. Minha graduação em medicina e pós-graduação em bioquímica e biofísica. E, com isso, isso me desobriga de dominar os conceitos básicos de mineração, ou seja, eu posso usar essa minha ignorância para ter a liberdade de contrariar, eventualmente, o senso comum da área e até pensar em coisas que normalmente não seriam pensáveis por uma pessoa da área. Então, eu estou livre para dar palpite. Eu gosto de usar, quando eu falo coisas desse tipo, eu gosto de usar a analogia do besouro, né? A gente sabe que todo conhecimento de aerodinâmica mostra que o besouro, é impossível o besouro voar. Como o besouro não sabe nada de aerodinâmica, então ele voa. Então eu vou bancar um pouco o besouro aqui, pensar coisas diferentes. Outra coisa também interessante, até recentemente, se vocês me perguntassem há uns 4 meses atrás se seria possível fazer uma reunião produtiva por teleconferência, eu ia dizer que é impossível. E não é por falta de experiência, eu já participei de várias tentativas de fazer reunião por teleconferências, principalmente, inclusive, de julgamento de processo, e nunca funcionava direito. Mas hoje, com novas tecnologias, eu vejo que elas podem ser até mais produtivas do que as presenciais. Ou seja, a contestação do que se considera estabelecido ou novas tecnologias podem tornar possível o que parece impossível. Então, respaldado aí nessa desculpa da minha ignorância e o descompromisso com o conhecimento vigente, eu quero colocar alguns desafios para a gente fazer nessa nova mineração, no caso do lítio. O primeiro desafio é rejeito zero. E o segundo é agregar valor aos produtos minerados. Quando se fala em rejeito zero, naturalmente alguém da área vai dizer que isso é impossível. E talvez seja mesmo. Mas nós não podemos nos conformar com a mineração clássica, em que você pega um produto de maior valor, que é retirado, e normalmente até exportado, deixando buracos, rejeitos, muitas vezes até com resultados trágicos, e um dano ambiental muito significativo. Se rejeito zero é utopia, não importa para mim. Como diz o Eduardo Galeano, a utopia que nos faz avançar. Agora, para conseguir rejeito zero, ou caminhar na direção de um rejeito mais próximo do zero possível, é necessário verificar e dar valor aos componentes do rejeito. O Cláudio já comentou aí do shopping center, né, do pegmatito.
Quer dizer, isso mostra que é importante se conhecer, então, as características das rochas nas diferentes regiões e, como no caso, eu aprendi que o lítio é um componente minoritário nessas rochas, onde ele está presente, mas que os componentes majoritários também têm valor econômico. Então, a primeira coisa a fazer, além de quando se verifica a composição do mineral, é verificar como podemos gerar coprodutos a partir do que seria considerado como rejeito. Então, isso muitas vezes vai requerer criatividade, até a invenção de novos produtos. Eu vou falar um pouco da minha experiência vivida lá na FAPEMIG. Nós criamos um programa chamado Nova Mineração, lá no âmbito da FAPEMIG, que era de discussão voltada para uma mineração, principalmente mineração de ferro, com a diminuição do número de rejeitos, da quantidade de rejeitos. E nós pudemos ver que uma parte significativa desse rejeito pode ser usada na construção civil, em pavimentação de estrada, na criação de novos materiais de construção, inclusive materiais cerâmicos, pode ser usado na agricultura, em muitas áreas que nunca tinham sido cogitadas antes. E com manipulações adequadas, é possível fazer geopolímeros com enormes possibilidades de uso. Então, mesmo um tipo de rejeito com, teoricamente, menor valor, é possível se produzir materiais dentro dessa lógica de economia circular. É claro que, no caso da mineração de ferro, o volume acumulado de rejeito torna praticamente impossível você eliminar essa quantidade de rejeito. Mas a gente pode evitar que isso aconteça quando se está começando, ou praticamente se começando, uma nova mineração. No caso do lítio, então, já se conhecem aplicações econômicas de parte do que seria o rejeito, mas certamente mais pesquisa pode gerar novas tecnologias que agreguem valor a esses componentes. Usando, então, essa lógica da economia circular, a mineração não vai ser apenas de lítio, mas de lítio mais outros coprodutos e que estão presentes nos pegmatitos. Pode ser até que, num primeiro momento, o coproduto possa parecer economicamente desvantajoso, mas o próprio Itamar comentou agora mesmo que muitas vezes o que parecia inicialmente simplesmente uma ação para evitar uma pegada ecológica mais séria, acabava resultando uma coisa mais vantajosa para a própria empresa. Isso significa que é muito importante a gente agregar tecnologia, agregar conhecimento a essa mineração e não nos conformar com uma mineração tradicional, tipo século XIX. Então, é muito importante então, a gente conhecer a natureza, os componentes do mineral bruto, que é existente em cada mina, e deve, então, desde o início, se pensar na utilização de todos esses componentes. Ou, tudo bem, se não der para todos, pelo menos a maioria dos componentes, e não apenas o lítio. Provavelmente, em muitos casos, nós não vamos encontrar um procedimento pronto para a utilização de todos esses componentes. E por não ter receita pronta, nós temos que gerar metodologias específicas que têm que ser desenvolvidas. Como é que se faz isso, então? Como é que se consegue? Bom, por não se tratar de receitas prontas, de procedimentos ainda não consolidados, é necessário fazer pesquisa. Nós podemos conseguir isso com o envolvimento de grupos de pesquisa, através de chamadas públicas de projetos. E hoje, graças a investimentos históricos já feitos nas universidades e centros de pesquisa, apesar de toda a carência atual, mas a gente já tem um acervo de qualificação nas nossas instituições de pesquisa. Nós temos grupos com alta competência, inclusive competência na região, já foi mencionado aí, a Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri,
que é importante registrar, embora seja uma universidade muito nova, tem quadros muito qualificados nela e merece ser prestigiada e envolvida seriamente, além de instituições federais de ensino superior, de ensino tecnológico, né, que também estão presentes no norte de Minas. A gente faz, então, nessas chamadas públicas, a gente deve fazer perguntas claras, propor desafio a esses grupos de pesquisa, buscando, então, encontrar soluções inovadoras. A gente pode perguntar, tipo, quais utilizações de cada um dos componentes das rochas que são encontrados no ambiente da mineração. Certamente, ideias criativas surgirão e, com a devida comprovação, que é uma exigência do método científico, então nós vamos ter várias possibilidades de uso desses coprodutos e caberá, então, à sociedade, às empresas, a seleção das melhores ideias. Nós não podemos esquecer também que algumas soluções elas não precisam ser grandiosas do ponto de vista macroeconômico. Muitas vezes, a gente pode gerar materiais que podem gerar inovações no artesanato, quer dizer, do ponto de vista de volume, pode não ser muito significativo, mas será muito significativo para a economia da região, muito significativo do ponto de vista social. Pode gerar um tipo de artesanato, um tipo de cerâmica, por exemplo, com características de identidade regional que pode até ter um valor muito especial. Então, a gente deve pensar muito também nesse aspecto dos pequenos empreendedores, não só dos grandes empreendimentos. O que eu quero enfatizar é que nós devemos, desde o início, nos preocupar com a utilização dos rejeitos, tratando-os como coprodutos, dentro dessa lógica da economia circular. O outro desafio, além do rejeito zero, é agregar valor também ao lítio. Nós não devemos considerar irreversível, que às vezes a gente ouve falar aqui, de que as baterias, nós não temos tecnologias para produzir, para competir com empresas provavelmente chinesas na produção das baterias. Mas as tecnologias evoluem. E nós não podemos abandonar a pretensão de produzir tecnologias, inclusive mais avançadas no futuro do que as que existem atualmente. Então, a gente não deve abandonar essa pretensão. E foi exatamente isso que a China fez. A gente pode lembrar que a China começou imitando e copiando produtos tecnológicos. E hoje é capaz de produzir inovações que tornam a liderança em vários setores econômicos. Eu queria só dizer que esses são os desafios que a gente deve enfrentar, com a convicção de que podemos gerar conhecimentos inovadores. E foi muito bom que o Sandro comentou que um dos papéis da FAPEMIG é exatamente induzir e fomentar essas atividades inovadoras, as atividades de pesquisa, e com essa perspectiva de ter um impacto importante, tanto do ponto de vista econômico, como no ponto de vista social, no desenvolvimento de regiões, também na formação de pessoal qualificado, e a FAPEMIG, dentro das suas limitações, atualmente, infelizmente, a gente está sem receber o que nos é devido em termos de recursos, né? Mas dentro dessas limitações, a FAPEMIG, e que eu espero que elas sejam superadas rapidamente, né, ela está presente com toda a sua capacidade de cumprir essa sua missão, especialmente em relação agora, no caso, a essa exploração desse recurso, que pode fazer toda uma diferença importante no desenvolvimento de uma região muito importante do ponto de vista cultural e do ponto de vista humano
do nosso Estado. Eu queria agradecer, então, novamente ao Rossandro pela oportunidade e cumprimentar a todos. Um grande abraço para todos. Professor Paulo, muito obrigado pela sua fala, tá? Eu acho que tocou em duas questões fundamentais, que nos remete à primeira live, quando trouxemos a professora Maria José Salum, que é rejeito zero e agregar valor, né? Naquela ocasião, ela colocou que o Vale de Jequitinhonha era ver naturalmente vocacionado para ali se estabelecer, que ela chamou de um centro de referência em tecnologia de rejeitos minerais, né? Porque exatamente o Pequimatito é esse shopping que o Cláudio falou. Então, quando você fala rejeito zero, talvez uma solução possível, até para adensar essa cadeia do conhecimento, né, no lítio e seus minerais associados, é avançarmos, de repente, como esses atores, né, o capital público-privado, as parcerias PPP, podem evoluir, por exemplo, para chegar a esse centro de referência em tecnologias de rejeito de minérios associados ao lítio. Então, isso é um aspecto importante quando você coloca rejeito zero e agregar valor, né? Ou seja, eu vislumbro, quando eu convidei a professora Simone para poder fazer a fala, a partir da perspectiva da transformação do território pelo conhecimento, que nós discutimos essa agenda de live, né? A gente acha que é possível, sim, né? A universidade tem um papel fundamental nisso. A gente está hoje no momento agora, a professora mandou uma mensagem para mim, a professora Chames, lá de Teófilo Otoni, da Universidade Federal, a decana, está na live, o pessoal da universidade está empenhado, está assistindo essa live, o professor Jairo, que é o diretor do ICT, o professor Cristiano, que é o vice-diretor, o professor Douglas, que está no GT, o pessoal está imbuído fortemente, com uma vontade forte, né, de força forte, para poder fazer essa discussão, porque nós acreditamos que existe uma potencialidade natural para o médio de Jequitinhonha. Das 3 porções do Jequitinhonha, o médio é o mais empobrecido, né, e está em cima de uma riqueza mineral, né? Então, eu acredito que o conhecimento é a possibilidade concreta de transformar aquele território. Então, acho que sua fala, de alguma forma, direciona, aponta um vetor para o desenvolvimento daquele território, né? Eu acho que, certamente, políticas públicas de ciência, tecnologia e inovação são indutoras de desenvolvimento, né? O Brasil não teria sua infraestrutura científica e tecnológica se há 50 anos atrás não tivesse 53 anos atrás, 50 anos atrás, não tivesse criado o FNDCT, né? O Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. O FMG é fruto do FNDCT, a COP é fruto do FNDCT, ou seja, a ciência tem um papel fundamental no desenvolvimento científico e tecnológico. Não tenho dúvida que o Jequitinhonha, a proporção média do Jequitinhonha, a sua transformação passa também pelo conhecimento, né? Então, acho que nessa noite a gente pôde ouvir a professora Simone, a professora Silvia, o Cláudio, o Itamar e você, o Paulo. É uma oportunidade singular. Eu acho que em outros momentos, se fosse situação normal, né, nós não teríamos esse momento tão rico como foi essa noite aqui, né? Então, acho que o Jequitinhonha, as universidades, elas estão realmente interessadas em puxar esse debate, tá? Hoje mesmo falávamos em off, né, alguns professores, de que você tem um papel importante. Você ajudou a criar o IAT, o Instituto de Estudos Avançados Transdisciplinares, né? E além da parte do IAT, eu vi lá que uma das inspirações foi o Evandro Mirra, né? Eu conheci o Mirra falando de ciência e tecnologia para o desenvolvimento social, né? Para que serve a ciência, a tecnologia, se não for para o desenvolvimento social, né? Então, lá no IAT tem uma referência ao Mirra, né? Que já não está entre a gente. Então, eu acho que é importante, muito importante, essa discussão que nós estamos fazendo com pessoas tão importantes que têm capacidade de contribuir para um debate qualificado e, de forma efetiva, atuar no concreto, né? Então, eu fico muito feliz por esta noite, tá?